lançando todo o seu cuidado sobre ele. Mensagem por Aiden Wilson Tozer, 8 de agosto de 1954. Falaremos um pouco sobre lançar nosso cuidado sobre Deus, já que Deus cuida de nós. Agora, isto é dirigido, como você lerá no primeiro versículo do primeiro capítulo, aos eleitos. E é apenas para os eleitos, aqueles que foram renovados pela obra de Deus no novo nascimento e foram trazidos das trevas para a luz. Eles são os eleitos, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão no sangue de Jesus Cristo. Aqueles que são gerados de novo para uma esperança viva pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eles são os abordados. Agora, enfatizo isso um pouco de passagem, porque tenho notado o erro comum de aplicar promessas a pessoas não incluídas nas promessas, que Deus não tinha em mente quando fez as promessas. Por exemplo, seria totalmente impossível pensar em Deus dizendo isso: lancem todo o seu cuidado sobre ele, vocês que estão mortos em ofensas e pecados, que andam de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, vocês que andam na concupiscência da carne, cumprindo os desejos da carne e da mente e são por natureza filhos da ira. Deus não poderia dizer ao mesmo tempo: lance todas as suas preocupações sobre mim. Ele não poderia fazer isso, e ele não faz isso. E é sempre um erro pegar um versículo que não lhe pertence e aplicá-lo a você, ou um versículo que se aplica a qualquer pessoa que atenda a uma determinada condição e você aplicar a si mesmo se não tiver cumprido a condição. Aí está o erro. Por exemplo, se uma carta chegar à sua casa e você a abrir de maneira um tanto descuidada, você perceberá que se tornou herdeiro de $100.000. Suponho que haveria muito deleite humano em saber que agora você está relativamente bem de vida, já que os homens contam essas coisas. Aí você olhou um pouco mais de perto e percebeu que a carta foi aberta por engano depois de ter sido entregue por engano. Pertencia a um homem com o mesmo número, mas de outra rua. Bem, você não poderia solicitar esse dinheiro, não era seu. Foi um erro você ter recebido a correspondência errada. E então, quando Deus diz a certas pessoas: lancem todas as suas preocupações sobre mim, você tem que saber a quem ele se refere. A quem ele está se dirigindo a isso? Ele está dirigindo isso aos humildes e aos arrependidos, e aos crentes, e aos obedientes, e aos renovados, e aos eleitos. Agora, as promessas do Pai são para os filhos do Pai, e devemos ter isso em mente. Quando os judeus nos dias de Jesus reivindicaram certas promessas para si porque eram filhos de Abraão, Jesus disse: é aí que você está enganado. Se vocês fossem filhos de Abraão, agiriam como seu pai Abraão. Mas vocês não são filhos de Abraão. E todas as promessas feitas a Abraão são inválidas e não se aplicam a estes que são descendentes de Abraão, mas não a semente de Abraão segundo o Espírito. Eu apenas mencionei isso porque notei como os políticos e os jornais e todo o resto sempre apresentam citações ternas da Bíblia quando se colocam pelo seu modo de vida em um lugar onde as citações da Bíblia não podem ser aplicadas a eles. Agora, este texto é para os filhos de Deus, não apenas para os filhos proeminentes de Deus, nem para os dotados, nem para os bem-sucedidos. Muitos bons cristãos não têm sucesso, e muitos bons santos não são santos proeminentes, e muitas pessoas maravilhosas não são talentosas. Deus deu seus dons como Ele acha adequado, soberanamente através da natureza e da graça. E tendemos a elogiar os talentosos e os bem-sucedidos. Não sei se Deus sabe. Somente a fidelidade e o amor são mencionados nas Escrituras e a disposição de dar tudo a Ele. Além disso, não há muita menção ao sucesso ou destaque. Então, não imagine que isso não se aplica a você só porque você humildemente diz: bem, não sou proeminente, nem talentoso, nem bem-sucedido. Sou apenas um dos cristãos comuns. Bem, eu também. E afinal de contas, todos nós também estamos diante de nosso Pai Celestial. E os fracos, os que lutam e os obscuros são tão queridos por Deus quanto os proeminentes e bem-sucedidos. Olhei um pouco para a presença do cuidado no mundo. Usa aquela palavra cuidado, cuidado. E claro, isso significa ansiedades levadas ao ponto de medos, ansiedades e medos ocultos, seus cuidados. Agora,
Os medos e as ansiedades têm uma razão de existir. Lembremos-nos disso, eles têm uma razão para existir. Todo otimismo é irresponsável e irrealista. Ninguém pode ser um bom juiz dos assuntos humanos e ser otimista. Todos os esquemas para vencer o medo, ignorando a sua causa, são enganosos, e aqueles que os seguirem estariam vivendo num paraíso de tolos. Estariam ignorando as causas dos nossos medos. As causas dos nossos medos estão aqui e temos que admitir a sua presença. A doença, por exemplo, doença. Acabei de ler em algum lugar, não me lembro agora, mas nos últimos dias que 4 milhões de pessoas morrem por ano só de malária em todo o mundo. Acho que é um número ainda maior do que isso, que muitos morrem sozinhos de malária. Então, há doenças em todos os lugares. Em todo o mundo existem doenças e acidentes ocorrem. Eles ocorrem entre as pessoas boas. A senhora Sandrock é uma boa mulher. Ela andou com Deus por muitos anos. Ela é uma boa mulher, mas sofreu um acidente. Acidentes ocorrem. Acidentes e doenças e perda de empregos e traições e separações e lutos e morte e guerra. Essas coisas estão soltas na terra. Não é algo comovente que os jornais tenham saído com grandes manchetes quando a trégua na Indochina entrou em vigor, e dizendo que pela primeira vez em quantos anos, esqueci, acho que 20, não há guerra em lugar nenhum no mundo. Nenhuma guerra em parte alguma, pela primeira vez em tantos anos, mais de uma década. Meus amigos, essas coisas estão presentes no mundo, e a resposta do organismo humano a isso é ansiedade e apreensão, ou medos puros e absolutos. As pessoas estão com medo. Agora, o mundo está cheio disso tudo. Eu digo, e as pessoas estão ansiosas e apreensivas. E reagimos de diversas maneiras quando estamos apreensivos. Quando ficamos com medo, algumas pessoas ficam muito duras e grosseiras. Eles desenvolvem uma carapaça sobre eles como uma tartaruga, na esperança de poder afastar os perigos que temem, e se retiram dentro dessa carapaça. Outros dirigem-se ao que chamam de sucesso, e eles se tornam opulentos na esperança de conseguirem sobreviver. Foi dito sobre John Rockefeller, antes de morrer, que ele teria dado milhões de dólares por um bom estômago. Ele vivia de leite, biscoitos e algumas coisinhas fáceis de digerir porque seu estômago não aceitava comida boa. Agora, algumas pessoas continuariam indefinidamente e acreditariam que podem afastar esses medos tendo sucesso. Mas você pode ter sucesso e ter abundância, e ainda assim esses medos se insinuam, e as razões para eles estão aqui. Você não pode comprar a doença. Você não pode comprar acidentes. Ninguém pode ter tanto sucesso que não sinta guerra. Ninguém pode estar tão alto no mundo que não seja vítima de luto e finalmente de doença e morte. E claro, a busca pelo prazer nada mais é do que uma reação ao medo. Coma, beba e seja feliz porque amanhã morreremos. E a ideia de que amanhã morreremos foi o que deu origem ao comer, beber e ser feliz. Se vou morrer amanhã, talvez seja melhor aproveitar isso enquanto posso, para aproveitar a vida o que puder. Então comam, bebam e alegrem-se hoje, porque amanhã aparece aquela coisa mortal, aquela coisa terrível. É assim que algumas pessoas reagem. Elas enlouquecem. Eles não querem enfrentar as ansiedades, então saem e dispersam as ansiedades por um tempinho através dos prazeres mundanos. É por isso que você sempre pode, se conseguir pensar em algo novo para agradar as pessoas e fazê-las jogar, você pode ter certeza de muito dinheiro. E então algumas pessoas ficam com os nervos em frangalhos e têm transtornos mentais de todos os tipos. Tudo porque estamos com medo. Amigos, há alguém? Existe alguém que possa enfrentar nossos inimigos que mencionei aqui e milhares que não mencionei? Doenças e acidentes e perda de emprego ou possibilidade disso, traição, separação, luto, morte, todas essas coisas. Existe alguém que possa enfrentar esses inimigos? Alguém tem que fazer. Eles não irão embora. Ignore-o e ele irá embora é a observação humorística feita sobre muitas coisas e muitas pessoas. Ignore-o e ele irá embora. Mas essas coisas não desaparecem se você as ignorar. A doença não desaparece quando você a ignora. Na semana passada, em Beulah Beach, minha esposa e eu ouvimos falar de uma mulher que conhecemos anos atrás.
uma mulher muito boa, mãe de 4 filhos, ativa na Igreja da Aliança. Ela morreu na semana passada, ou pelo menos recentemente. Ela morreu de câncer relativamente jovem. Ela não era uma mulher idosa, embora certamente não fosse mais uma menina, mas ela morreu de câncer. Como você não pode ignorar isso e dizer para ir embora? Isso não vai embora, nem a morte irá embora. A guerra também não desaparecerá. Os acidentes também não desaparecerão. E eles reduziram um pouco sendo cuidadosos. Mas a lei das médias diz que muitas máquinas quebrarão, muitas pessoas adormecerão, muitos homens imprudentes estarão na estrada. Então essas coisas não vão desaparecer. Alguém tem que enfrentá-los e conquistá-los. Quem vai fazer isso? Você não pode fazer isso. Há mais alguém que irá enfrentá-los? Existe alguém que irá se livrar deles? Existe alguém que dirá: agora ouça, filho de Deus, você está no meio de um mundo mortal. A morte caminha por todos os lados: erros, acidentes, equívocos, doenças, rupturas mentais. Todas essas coisas andam para cima e para baixo na terra, mas eu cuidarei delas para você. Não prometo que você não vai entrar em nenhum deles, mas prometo que você não precisa ter medo. Eu vou tirar você deles, e eu farei com que eles trabalhem para você, e eu transformarei o seu mal em bem. E eu ando diante de ti e não deixarei que aconteça com você nada que não seja bom para isso. E quando você precisar, eu deixo acontecer, mas cuidarei de você como um médico cuida de seu paciente. Eu cuidarei de você como uma enfermeira cuida de seu filho. Existe alguém que dirá que você não precisa ser otimista e ignorar as coisas. Você pode ser realista e admitir a presença deles. E você não precisa desmaiar e ser mandado para uma instituição. Eu cuidarei deles para você. Sim, há alguém. Lance todas as suas preocupações sobre ele, pois ele cuida de você. Agora, essas são algumas das palavras do Senhor para nós sobre esse assunto. Não é tudo o que ele disse, mas é uma espécie de resumo. Esse mesmo tema permeia todo o Antigo Testamento e permeia o Novo Testamento e é ensinado pelo Salvador e é ensinado por todos os apóstolos. É simplesmente que Deus está pessoalmente preocupado com você. Você é um indivíduo, não a massa. Pensamos em massa agora, em blocos. Era comum ver esses gráficos nas revistas de notícias onde dizia: vai mostrar uma pequena figura parada ali em silhueta, contorno escuro. Dirá que cada um deles representa 5 milhões de pessoas pensando em um bloco. O Senhor nunca pensa em blocos, em massas. Ele pensa nos indivíduos. Ele pensa em sua única ovelha, em seu único filho. Então, esse é o ensino das Escrituras. Deus está pessoalmente preocupado com você. E Deus não é muito elevado para lembrar que seus filhos estão em uma terra onde as doenças prevalecem, onde ocorrem acidentes todos os dias, onde há perda de empregos e preocupações financeiras, onde as pessoas são treinadas pelos seus entes queridos mais próximos, onde há separação, como por exemplo, quando o menino que está perto de nós há tantos anos aperta a mão com um sorriso que não é muito real e caminha pela calçada e acena na esquina a caminho de se apresentar no serviço militar. As separações vêm, alguns nunca mais voltam. Deus sabe disso e diz: agora eu sei que esse é o tipo de mundo em que você viverá, mas eu o segurei para sempre. E eu conheço cada detalhe do seu problema e de todos os seus problemas. E anteciparei cada ato do inimigo e cada ato de cada inimigo. Eu antecipo isso, eu irei antes de você. Não apenas isso, mas ele aceita nossos inimigos como seus inimigos. Serei um inimigo de seus inimigos. Você já leu isso na Bíblia? Serei um inimigo de seus inimigos. E isso só pode significar uma coisa: se um inimigo se volta contra mim, Deus se volta contra ele. E se eu estiver parcialmente errado, Deus permitirá que esse inimigo chegue até mim o suficiente para me castigar, mas ele nunca permitirá que ele me destrua. E ele nunca deixará cair um golpe que eu não mereça. As velhas avós da casa onde nasci costumavam dizer com bom humor. Algum sujeito grande e robusto diria: mãe, você me bateu muito quando eu era menino. E a velha avó costumava descartar isso dizendo: você nunca errou uma lambida. Essa era uma expressão antiquada: você nunca errou uma lambida. Em outras palavras, nunca bati em você com muita frequência. Aqui estavam 5 grandes e lindos filhos,
médicos e tudo mais, sentado em uma festa de boas-vindas, e aqui está a mãe presidindo como uma rainha no meio deles. Todos tinham ido para a faculdade, todos tinham ideias modernas, mas todos ainda amavam a casa, os velhos e a mãe. E eles estavam discutindo quão severa ela era com eles quando eram meninos e como ela lhes dava trabalho ocasionalmente. E um grande e simpático médico disse: "Mãe, afinal de contas, você não acha que nos puniu com muita frequência?" Ela se endireitou e disse: "Meu jovem, quando você tiver criado 5 meninos tão bons quanto eu, volte e fale comigo." Essa foi a resposta, e Deus nunca dá um golpe errado. E Ele nunca deixa acontecer nada com você se você está confiando. Isso não é bom para você e diz: "Agora eu estou cuidando disso", e você tira as mãos e para de se preocupar. Isso não vai desaparecer, mas eu cuidarei disso e cuidarei de você porque estou pessoalmente preocupado com você. E todo inimigo que você tem também é meu inimigo. Você está do meu lado e eu estou do seu lado, e os inimigos do outro lado. E Deus sempre lidou com o inimigo. Lance todo o seu cuidado sobre ele. Quais são seus cuidados? Não sei quais podem ser suas preocupações. Eu dei um esboço deles aqui. Eles podem não, nenhum deles podem tocar em você. Pode haver outra coisa que eu não saiba, preocupações que tenho uma remota noção que você sente. Mas a Bíblia diz para lançar sobre ele todas as suas preocupações. Agora, isso deve ser feito em um determinado momento, por um firme ato de vontade. Nós não apenas vazamos ou crescemos nisso. Se você estivesse caminhando e tivesse um grande fardo e eu dissesse: "Deixe-me carregá-lo por um tempo", você não o enviaria gradualmente para mim. Ou você me daria ou ficaria com ele. E o ato de transferência de você para mim seria uma crise exata que aconteceu num determinado momento. Num minuto você estava com o fardo e no outro minuto eu estava com o fardo. Meu pai, quando era jovem, anos mais tarde, ele nos contou sobre si mesmo. Ele disse que ele e um amigo dele tinham um lugar para ir e só tinham um cavalo. Eles tinham muitos quilômetros pela frente e só tinham um cavalo. Então, o nome do meu pai era Jacob. Eles o chamavam de Jackie. E ele disse: "Vou te contar o que faremos, Jackie. Vou cavalgar um pouco, você pode andar. Aí quando você ficar cansado, você pode caminhar um pouco e eu vou cavalgar." E meu pai, inocentemente, um garoto do interior que era, concordou com isso. E foi assim que funcionou. O outro cara deu uma volta e Jake caminhou. Meu pai disse: "Você não acha que já é hora de nos trocarmos?" "Ah, claro, ficando cansado." Ele disse: "Claro, vamos mudar agora. Você pode caminhar um pouco enquanto eu monto. Agora, não introduzo nada de engraçado aqui, se é que isso pode ser chamado de engraçado. Meu pai achava que era, mas direi isto: há muito desse mesmo tipo de arranjo entre nós cristãos. Nós deixamos Deus carregar isso por um tempo, pensamos, mas Ele não o faz. Caminhamos um pouco e depois caminhamos mais um pouco, e todas as nossas transferências estão frustradas. Eles não passam, não fazemos uma transferência completa do nosso fardo. O velho que carregava um saco de grãos de 300 libras no ombro enquanto montava em sua égua, e alguém disse: "Por que você não coloca o trigo ou o grão no pescoço do cavalo à sua frente?" E ele disse: "Ela já carregava fardo suficiente sem carregar isso também." "Eu sou um homem pesado", ele disse. "Carregamos nosso fardo e Deus carrega nós e o nosso fardo. Por que não ser sensato e transferir o fardo para Deus? Agora, temos que fazer isso em um determinado momento por meio de um ato firme de nossa vontade. Por que não fazemos isto esta manhã? Chegamos aqui confiantes, mas sob uma carga pesada. Por que não transferimos esse fardo agora mesmo para o Senhor? Você não quer fazer isso? Se você está andando com o Senhor, se você é uma pessoa humilde que confia em sua graça e sabe que é seu filho e esta promessa é para você, por que não deveríamos fazer isso então? Role nossas preocupações sobre ele. Vamos por um momento agora enquanto oramos. Senhor, somos uma companhia de pessoas cristãs e nós dissemos sim para ti e não para o mundo. Tu nos deste a vida eterna e somos abençoados, mas confessamos, Pai, que estamos num mundo mortal e perigoso. Somos como os coelhinhos da floresta ou como os cervos da floresta. Vivemos permanecendo alertas. Existimos apenas porque estamos vigilantes.
e isso funciona em nós para nos deixar nervosos e ansiosos. Isso nos enche de apreensões e medos. Não é agradável que assim seja. Tu cuidarás de nós. Tu estás ao nosso redor e abaixo de nós, diante de nós e atrás de nós. Ajude-nos, oramos a Ti para lançar todas as nossas preocupações sobre Ti. Esta manhã lançaríamos sobre Ti o medo da guerra. Os grandes do mundo apontam para meia dúzia ou mais de locais perigosos onde a guerra pode surgir como um incêndio no momento. Pai, não podemos antecipar e sofrer com uma guerra que ainda não aconteceu. Ajude-nos a lançar a próxima guerra sobre Ti. E então, Senhor, depressões e perdas de empregos. Os homens têm profundas apreensões sobre as quais não falam. Pai, estamos bem agora, então oramos a Ti. Ajuda-nos a confiar em Ti para amanhã, para o próximo ano e para todos os anos que virão. Rolamos sobre Ti os medos industriais e os medos domésticos. Alguns estão preocupados com seus filhos. Eles estão crescendo e se preocupando com o que farão e para onde irão quando não estiverem mais sob os cuidados dos pais. Meu Deus, nestes milhares de anos você viu a geração crescer. E os pais choraram e lamentaram o crescimento dos filhos, porque em breve eles deixariam de estar sob seus cuidados. Meu Senhor, ajude-nos, oramos, para que possamos entregar o futuro de nossos filhos a Ti. Ajude-nos a transferir sobre Ti o medo das doenças, da poliomielite e de todas essas coisas diabólicas. Salve-nos, oramos, de todos esses medos. Rolaríamos nossas preocupações sobre Ti. Conceda isso, oramos, pelo santo amor de Jesus. Amém.